tarde, irmãos. Shavuatov. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Brochim Rabaim Beshem Yeshua. Hoje, nesta terça-feira, agora 16 horas, vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, Em Busca das Origens da Criação, volume 11. Hoje nós meditamos, semana retrasada, a chamada de Abraão, volume 1. Ontem, a chamada de Abraão, volume 2. E hoje, a chamada de Abraão, volume 3. E amanhã, se o Senhor permitir, a chamada de Abraão, resumo total. Mas por que insistir tanto na chamada de Abraão? Porque há coisas ali que pessoas não entendem e leva tudo no literal. E nós queremos, no momento que temos, expor as verdades contidas nas entrelinhas da Palavra de Deus, sempre respeitando a integridade, a imutabilidade e a soberania de Deus. Eu sou Ravi Tamid Kaf, eu conservo em Cristo, seu irmão em Cristo. Estou aqui para lecionar a Palavra de Deus de graça até a sua casa. Está chegando à tua casa o Evangelho verdadeiro, a Palavra de Deus. Você que está assistindo esse vídeo agora, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e divulgue. Deixe o seu comentário, se gostou ou não, pode deixar uma crítica construtiva, para que nós possamos melhorar o conteúdo para chegar até a sua casa e você ter o prazer de assistir Parashat e estudo de conexões bíblicas, raízes de Yeshua. Eu quero fazer uma oração para que Deus possa preparar teu coração, a tua mente para ouvir a palavra de Deus. Primeiro você ouve tudo, examine e retém o que é bom e guarda. O que não for bom para você será bom para outro, antes de você às vezes já se trancar e às vezes não querer entender o que Deus está querendo te passar. Como Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senhor meu Deus, Pai Altíssimo, nesta tarde que estamos diante de Ti, com a intenção de trazer boas novas de grande alegria para o Teu servo e a Tua serva que agora começa a nos assistir. Prepara nossa mente, nosso coração, a nossa boca, para ser o canal de bênção, ser usado por Ti. Ó Senhor, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual será mandada, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero hoje, devagar, tranquilo, para que você entenda, lhe trazer um estudo da palavra do Senhor. Aqui no meu roteiro é aula 13, dia 30 de junho de 2026, estudo expositivo. Vamos ler o texto transliterado, palavra por palavra, significado, e os textos básicos é Gênesis 1, versículo 2 e 3, Gênesis 15, versículos 5 e 6, Gênesis 16, versículo 15 e 16, Gênesis 17, 1 e 5, Gênesis 21, 1 e 3, Gênesis 25, 23 e 26. Se você quer pegar a tua Bíblia, um caderno, uma caneta para marcar, é bom para você guardar estas palavras. Vamos lá? Vou ler o texto em hebraico para você, vou ler em português e falar o que significa. Vaiomer e disse. Isso se refere à ação de falar, um comunicado, um comando. Elohim, o Senhor, nome de Deus, o Eterno, o alto existente que habita na luz inacessível. El Avlan é Abraão, é o destinatário que recebe o chamado.
Lech lecha, sai-te. O imperativo duplo, vai por você mesmo ou sai para ti mesmo. Me artsecha, da tua terra, local de origem, território, familiar, como falamos ontem, o teu habitat. O mimeledecha, e da tua parentela, família próxima, do seu clã, do seu convívio, onde você está. Talvez Deus está falando contigo. Esse teu umimeletecha ou umimeledstecha, tua parentela, a proximidade onde você está, que às vezes está atrapalhando o teu crescimento espiritual. Isso pode ser o teu trabalho, isso pode ser o teu convívio com pessoas que te impede de praticar o verdadeiro evangelho, a verdadeira vontade de Deus. Deus já está falando com alguém aqui nesta tarde. Depois vem o mibet avichá, e da casa de teu pai. Aqui o Senhor expressa algo profundo que custou muito na vida de Abraão: sair da casa do pai, sair do aconchego da família, residência familiar, influência paterna. Olha que abandonar os seus pais é difícil. El Haretz Asher Arecha, para a terra que eu te mostrarei. Promessa futura. Meu amado, às vezes nós queixamos, falamos, achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas agora eu quero ler o versículo todo. E disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que palavra bonita, né? A gente lendo aqui é bonita, mas quem está recebendo não é fácil. Vayom Elohim el Avraham lech lecha metzetcha umimeledetcha umibet avicha el haretz asher arecha. Quem está recebendo esta palavra está recebendo uma ordem de uma promessa futura, está recebendo uma direção. E Deus não falou isso aparecendo a Abraão e dizendo: oh, eu sou o Senhor dos Exércitos. Não, isso era um pensamento profundo que descia daqui para aqui e subia daqui para aqui, aonde leva Abraão sair da sua casa. Deus diz a ele: lech lecha, sai-te para ti mesmo, vai por você, é a hora de você começar algo, é hora de você expandir. Ei, Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Não é na minha cidade, não é no meu estado, é fora do meu estado, o Senhor me diz. No meu coração eu sinto o profundo do Senhor. Às vezes você tem pensado, parece que as coisas na minha vida não andam. Eu tento ir para a direita, eu tento ir para a esquerda, não consigo. Ei, eu estou parando um estudo para transmitir o que eu estou recebendo do Senhor. Deus está te dizendo: lech lecha, sai-te para ti, me'artsecha, da tua terra, a origem, o território onde você está. Não é sair da tua cidade, do teu estado, do teu país, não. Do habitat, da região onde você está habitando. O mimeledcha, da tua família. Mas para você é do teu clã. Às vezes você diz: a minha família toda não é crente, porque você está dentro do clã, se conformando com a palavra que Jesus disse:
Nenhum profeta é sem honra na sua própria pátria, a não ser na sua própria pátria. Então sai para fora e deixa que a tua família veja você lá fora sendo luz nas trevas deste mundo. O Mebet Avirá, da casa do teu pai, a tua residência, a tua família, a influência paterna. Aí dentro você não cava nada, então sai para fora, ganha almas lá fora. Aí eles verão que você fez a diferença. E a promessa é El Haaretz Asher Arichá, para a terra que eu te mostrarei. Deus já tem te mostrado. É uma promessa futura para o teu ministério, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã. E no versículo 2, Ve-esha, e farei de ti, verbo fazer no sentido de criar do nada na vida de Abraão, constituir o que ele não tinha, porque ele perdeu tudo. Legoi Gadoi, uma grande nação, povo numeroso, diferente. Vá avarecherá, e te abençoarei, ação de conceder favor divino. Vá Agdalá Shemichá, engrandecerei o meu nome, o teu nome. Você vai se tornar respeitoso e famoso. Se dentro do habitat que você está não te dão valor, se no lugar onde você está, você falando e um vento passando é a mesma coisa, olha aqui, Veier Berechá, serás uma bênção, instrumento de benefício a outros. Você que Deus está falando contigo, capta essas palavras. Farei de ti, o verbo fazer no sentido de constituir o que você já tem. Você tem a vida, você tem a palavra, é hora de constituição na tua vida. Legoi Gadoi é uma grande nação, um povo diferente e numeroso. Versículo 3, vá avarecha, mevarechecha, abençoarei os que te abençoarem. Aquele que não acredita no teu ministério vai ser amaldiçoado, porque Deus vai abençoar aqueles que te abençoam. Vá avarecha, mevarachecha, abençoarei os que te abençoarem. Reciprocidade divina. E depois vem o mekalecha, a or, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Justiça divina contra aqueles que se opõem a você, que diz que você não é ninguém, diz que você não é nada. Quantas vezes você vai pregar o evangelho ou falar de Cristo para alguém, pessoas dizem, quem é você? Faz que nem aquela paródia do Tiririca, quem é você? Mas a palavra vem umekalecha, aol, e abençoarei os que te abençoarem. Justiça contra os opositores. Venirehu vechachol mishperot ha'adamah, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Universidade de bênção. No caso aqui, que Deus fala contigo nesta manhã, Ele está dizendo que em ti serão benditas todos aqueles que estão à sua volta, todos aqueles que estão no aion que você vive, no teu tempo. Recebe esta palavra nesta manhã, meu irmão ou minha irmã. Deus chama hoje também para sair de zonas de conforto, para confiar em suas promessas, para servir de bênção aos outros. Quantos de nós estamos estacionados espiritualmente? Já parou para pensar? O cristão hoje pensa, eu já tenho uma casa, eu já tenho um carro, eu já constituí família, eu já estou com 57 anos ou 60, o que mais eu quero? Lembra que Abraão tinha 99 anos. Ele sai da casa do seu pai, ele sai da sua terra. E o que eu entendo com isso que o Espírito de Deus diz para você, que Ele está falando contigo? Nunca é tarde para recomeçar. Talvez você pode pensar, mas o chamado de Abraão foi naqueles tempos onde tudo está começando. Ei, tudo pode estar começando na tua vida. Parou para pensar? O chamado de Abraão é um método de fé progressiva, confiando em Deus antes de ver o resultado. Talvez as coisas não tenham dado certo na tua vida, porque você quer ver o resultado antes de começar. Isso é impossível.
Mateus 28, 19 e 20. O chamado de discípulos para a extensão do reino. Em Hebreus 11, 8, Abraão obedeceu à fé. Deus pode pedir que você saia de algo seguro, tipo um emprego, pode ser uma rotina, pode ser uma amizade, uma crença limitada. Talvez o sistema religioso te limita, você tem que entender só isso. Mas Deus está dizendo para você, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esta renovação do vosso entendimento você recebe agora nesse áudio, nesse vídeo. E obedeça a palavra de Deus. A obediência abre espaço para bênçãos pessoais e impacta os outros. Mesmo sem ver o resultado completo, confiar na promessa de Deus é fé verdadeira. E serão benditas em ti. Vai depender de você a bênção que a tua família vai tanto almeja. A bênção que a tua família tanto espera não vai depender de outro, vai depender de ti, meu amado. E nesse primeiro tópico, entenda que Deus está dizendo para você: Lech Lechá, Maria, Lech Lechá, João, Lech Lechá, José, Lech Lechá, Mara, Lech Lechá, Abreu. Ele está dizendo: Lech Lechá, sai para ti mesmo, é hora de você sair. Eu estou esperando uma palavra de Deus, eu estou esperando uma palavra de Deus para sair. Você está entendendo o que Deus está te deixando nesta manhã, nesta tarde, melhor dizendo? É hora de sair. E mevarechecha, será abençoada. A segunda coisa, a primeira é sair, ouvir a voz de Deus. A segunda é promessa da sua descendência. Gênesis 15, Vaiotse levou para fora, ato de conduzir para ver algo. Otó a ele, Abraham, Ahotza, para fora do lugar seguro, simbolizando visão ampliada. Vaiomer, e disse, Deus comunica instrução com Abraham. Habetma, Hashamaima, olhe agora para os céus e contemple a expectativa. Olha aí, Deus está dizendo para Abraão: contempla a expectativa, Abraão. Olha aí, você já saiu, já obedeceu a minha voz, veja o que eu posso te dar. Aí ele diz: Sfor Hakohavim, e quantas estrelas. Deus pede para você enumerar o impossível. Você que pensa que o impossível não acontece, quando você ouvir o chamado de Deus, o impossível vai tornar possível na tua vida. É impossível. Até que você não ouve a voz do Eterno. Glória a Deus, como Deus está falando com alguém nesta tarde. Então, se puderes contar, quer dizer, desafio a percepção humana. Deus está dizendo que você jamais vai poder contar o que Ele pode fazer por você. Vaiomerlo, e disse-lhe, isso é a resposta de Deus. Assim será a tua descendência. Promessa literal e garantida. Ao ouvir a voz do Senhor, Deus promete. Quero ler agora o versículo todo para você entender. Vaiotzeuto, Hahutza, Vaiomer, Habetma, Hashamaima, Usfor Hakohavim, Intuhal, Lispor Otan, Vaiomer lo, Koyeza Echa. Levou para fora a ele e disse: olhe agora para os céus e quantas estrelas se puder contá-las. E disse: assim será a tua descendência. Será a tua descendência. Deus está afirmando, não com dúvida, assim será a tua descendência. Com uma condição, qual? Crer que Deus pode fazer. Tudo é possível ao que crer. Deus aqui está dizendo um será de afirmação e coloca uma condição: a tua descendência que vem depois de você, se você crer. Vermin, e creu.
confiante, não visível, interiormente, Abraão creu no que Deus lhe deu. Ba Elohim, no Senhor, em caráter, na sua palavra, na sua promessa. Vai a Reshemevecha Lotzedaha. E isso lhe foi imputado por justiça, conceito justiça imputada, não merecida. Porque nós não merecemos a justiça de Deus. Ela foi imputada, foi considerada, porque Abraão ouviu a voz de Deus. Deus revela promessas impossíveis, chamado para a fé e confiança. A fé bíblica é confiança na palavra de Deus, não na circunstância que nos rodeia. Ah, mas agora eu sinto que não é hora de eu ir, são as circunstâncias. Deus revela promessas impossíveis quando Ele te chama para confiar nele. A primeira coisa que vai fazer você perder a fé é as circunstâncias que se encontram na sua vida, condições que se encontram na sua vida. Mas se você ter fé bíblica e confiar na palavra de Deus, Deus vai dizer para você: não olhe para a circunstância. Quantas pessoas que olharam para a circunstância pararam no meio do caminho, olharam para as condições. Ah, já estou velho. Mas Abraão disse: não, eu ainda estou um molecão, vou sair porque Deus está chamando. Em Romanos 4,3 diz que Abraão creu e isso foi justificado. Em Hebreus 8 e 12, fé na promessa apesar da idade e da esterilidade de Sara. Ei, além disso, os dois eram velhos e Sara era estéril. Deus pode prometer algo que parece impossível a você, como prometeu a Abraham e Sara. Mas pastor, o que ele prometeu para Abraão e Sara que era impossível? Oh, aleluia! Ele prometeu filho. Para você ele pode prometer restauração da tua família, da tua casa, do teu emprego, do teu propósito. Talvez Deus está falando com você que está até em outro país, a milhões de quilômetros de mim, mas está ouvindo esta mensagem. Ei, Deus pode te dar o que Ele te prometeu, o que você tanto quer. Tem pessoas que querem um filho, uma coisa tão simples hoje, né? Mas o que é simples para mim, ou para minha família, para a família de outro, é impossível. O que é simples para mim é impossível ao outro, o que é impossível a mim é simples ao outro. E tudo torna-se possível a Deus quando cremos na sua palavra, acreditamos no chamado. Lech Lechá. Deus está dizendo para você: sai para ti mesmo, toma uma decisão. Apenas abra a tua boca e profetize, e vai gerar no teu ventre o teu filho. Apenas abre a boca e profetize. Deus vai restaurar a tua família, aquele teu amigo, irmão, parente que está nas drogas, no assassinato, na marginalidade, na prostituição, no sistema religioso enganado. Apenas creia e profetiza que Deus vai te dar um emprego, vai te mostrar o propósito que Ele quer na tua vida. Fé verdadeira acredita mesmo quando não vê resultados imediatos. Confiar em Deus nos torna justos diante dEle, independentemente da performance pessoal. Segunda coisa é a promessa de descendência. A terceira coisa que Deus fala contigo nesta tarde é: cuidado com a solução humana. Primeiro Deus pega Abraão, diz para ele: Lech Lechá. Vayomer Elohim Abraham Lech Lechá. E disse o Senhor a Abraão: sai para ti mesmo. Abraão ouviu. Segundo, Deus promete a ele, olha que tremendo: Ko Iezar Erra. Assim será a tua descendência. Os For Hakohamim, como as estrelas, e o Hales por Otan, se puderes contar. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele era numerosa, mas cuidado com a solução humana. O que é solução humana, pastor ou rabino?
Solução humana é aquela parte que você quer ajudar Deus, como Sara. Sara quis ajudar Deus e causou até os dias de hoje um inimigo terrível contra Israel. Você vê aí nesse pleno 2026, 25 que aconteceu em Israel, a luta daquele povo que Sara foi dar uma mãozinha para Deus e acabou fazendo coisas erradas. Talvez você pode pensar em querer dar uma mãozinha para Deus agir na sua vida, não precisa. No versículo 3 fala de Ismael, a solução humana, o terceiro tópico. No hebraico transliterado diz assim: Vatelet, e deu à luz, ato de nascer, cumprir função natural. Olha, natural. Presta atenção nesta palavra e escreve no teu caderninho aí. Natural. Função natural. Vateled. Agar, serva de Sara. Leavlam, destinatário da ação. Ben, filho, descendente humano. Vaikra, e chamou, ato de dar nome. Avraham Shem Beno, Abraão chamou o nome do seu filho. Autor da designação. Asher Yalda Hagar, que gerou de Agar, vínculo biológico. Ve Avram ben Shemomin Shana, e Abraão tinha 86 anos. Contexto cronológico. Veshet Shanin, e 6 anos, ou seja, confirmado a idade detalhada. Confirmado que Abraão já estava idoso. Depois vem Beledet Hagar et Ishmael le Avram, quando Agar deu à luz a Ismael. Cumprimento parcial da promessa? Ou ajuda de Deus? Querer ajudar Deus. Amados, o que o Senhor traz nesta palavra da ajuda humana, a chamada folhas de figueira. Caim era essa folha de figueira, porque em Gênesis diz que Eva conseguiu do Senhor alguém, com a ajuda do Senhor conseguiu alguém com seu esforço próprio, Caim. E Caim significa adquirido por esforço. E nós vemos que Sara, ela vê que Deus havia dado uma promessa para Abraão. Ela chama Abraão e diz: "Ô filho, você já é velho, e eu também sou velha, e tem uma coisa, os meus costumes, as minhas regras menstruais acabaram. É impossível eu gerar filho. É impossível. Eu creio em Deus, mas as coisas estão difíceis. As circunstâncias são contra. Eu estou velho. As condições não ajudam mais. Não tenho mais regra. Você está impotente. Como pode nascer um filho? Por mais que Deus falou. Sabe o que eu vejo isso? Aquela pessoa que Deus dá a ela uma palavra, dá a ela uma promessa, e ela resume tudo isso que Sara falou, dizendo assim: será? E ela pega então Agar e diz a Abraão: Abraão, Agar é novinha, entre a ela, tenha filho com ela, e eu serei mãe por ela. É o famoso bebê de proveta hoje, né? Ou a inseminação artificial. Então Deus fala com alguém nesta tarde: cuidado com a inseminação artificial. Talvez eu estou ministrando aqui para alguém que tem pensado: mas hoje isso não é problema, se eu não tiver fé, vou fazer uma inseminação artificial. Isso pode lhe gerar danos irreversíveis. A inseminação artificial, na época de Abraão, era ele dormir com Agar. Hoje, há vários métodos que não precisa chegar a isso. Que isso é pecado? É prostituição?
Mas cuidado com os tipos de inseminação artificial. Eu vejo casais que dizem: estamos fazendo um tratamento para engravidar. Tudo bem, mas o maior tratamento para engravidar são dois: fé, crença que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe. Ei, você está levando para o lado da condição. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe, o Abraão está velho. Você está falando isso por causa da circunstância. O senhor não sabe, não tem mais regra. Ou não tem mais útero. Ainda que não tivesse mais útero. O meu Deus. Qual é a diferença de uma mulher não ter útero e uma mulher ser estéril? Na Bíblia Sagrada era a pior desgraça na vida de uma mulher. Não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas Deus está me dando. Só toma cuidado para não fazer a função natural. Porque se tudo acontecer naturalmente na tua vida, aonde entra Deus na tua vida? Se você pegar a Bíblia, homens de Deus e mulheres de Deus sobreviveram ao sobrenatural. Eles viveram, quer dizer, o sobrenatural. Ana viveu o sobrenatural de Deus com Samuel, que foi o maior profeta e juiz em Israel. E tem vários exemplos. A mãe de Sansão viveu o sobrenatural, os momentos de glória que Sansão, Deus usou para julgar Israel. Sara viveu o sobrenatural depois de velha, sem regras. Abraão impotente, nasce uma criança para colocar energia naquele casal de velhinho. Mas Ismael nasceu de tentativa humana, não do plano direto de Deus. Todas as vezes que o homem tenta ajudar a Deus, ele acaba causando tragédias. Não ajude Deus, Deus sabe trabalhar e não precisa de mim e de você. A carne tenta, mas Deus cumpre o propósito no tempo certo. Gálatas 4, 22, 23, existe uma alegoria de Ismael e Isaac. Eu quero te dizer nesta manhã, não force soluções humanas para promessas divinas. Tenha paciência na espera, porque a paciência na espera é precisa e é essencial. Espera, pois, no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Não ofereça ajuda humana ao Senhor, porque Ele não quer. Ele tem, preste bem atenção, Ele tem tempo, hora, minuto, segundo e vontade dEle para fazer um milagre na tua vida. Pastor, mas eu já estou velho. Pastor, eu já estou velho. Ei, velho é Satanás. Deus pode rejuvenescer você em um segundo. E a quarta coisa, a aliança e o novo nome que Abraão recebe. Ani El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus, o Deus da plenitude, o Deus soberano, íntegro e imutável. Ithalech lefanai, anda diante de mim. O que ele está pedindo para o cumprimento da bênção? Preste atenção. Viver em comunhão e integridade. Veieta a mim e ser perfeito. Integridade moral e espiritual. Velo ikare od et shemicha Avraham. Não se chamará mais Abrão, mudança de identidade. Ve'aha shimacha Avraham, será Abraão, o novo nome, pai de multidão. Kiaf Hanom Goim Netatiha, porque te dei por pai de muitas nações. Olha que tremendo. Primeiro passo para alcançar a bênção nesse estudo. É possível num estudo Deus falar com pessoas, tá vendo? Ani El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo para você, que às vezes pensa que a circunstância, que a condição que você está, não pode ouvir o Lech Lechá do Senhor, que é sai para ti mesmo, ou não pode ver o crer. Ah, mas a circunstância não tem como eu crer, porque as circunstâncias são desfavoráveis. As circunstâncias e as condições sempre vai ser oposta à tua fé. Entenda isso.
Nunca vai ser igual. Porque Deus, ele quer operar no sobrenatural. E para acontecer o sobrenatural, o natural tem que morrer. O que ia acontecer na tua vida no processo natural não é nada. Mas o que acontecer no processo que envolve fé, crença, mudança de posição e tomada de atitude, esse é o sobrenatural de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim. Deus só pede isso, anda diante de mim e ser perfeito. Não se chamará mais Abrão, será chamado Abraão, porque te dei por pai de muitas nações. Aí você não será chamado mais o nome que você chama diante de Deus. As pessoas te chamarão de outra coisa, de profeta. Sara chamava ela, do que chamavam Sara? Aquela velha que era estéril, agora já não é mais. Olha que maravilha. Era uma coisa que eles não entendiam, o mover sobrenatural de Deus. Oh, glória a Deus. Quantas pessoas não entendem o sobrenatural de Deus? Deus define Abraão. Quer dizer, Deus redefine a vida de Abraão. Deus muda o seu destino. E Deus reafirma a promessa. E como ele falou com Abraão, ele fala contigo nesta tarde. Um novo nome, nova identidade, missão divina. Em 2 Coríntios 5,17, a nova criação em Cristo. Deus pode nos redimir, nos redefinir para cumprir seu propósito. Aceitar a mudança é fé ativa, não é uma condição de cristão, é uma condição de quem crê no Senhor Jesus. E nós vemos então que após a aliança e o novo nome, Deus resolve então cumprir a promessa do nascimento de Isaac. Vaya Elohim, Pakad et Sarah. O Senhor visitou a Sara. Olha aqui o sobrenatural de Deus, ação divina direta. Kasher Amar, como ele tinha dito, cumprindo fiel a promessa. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Vayas Elohim le Sarah Kasher Diber, e fez como prometido, cumprimento literal. Vatelet Sarah le Avraham ben, Sarah deu à luz a Abraão, um filho. Lezekunav lamuded, ao tempo determinado, precisão divina. Asher Diber to Elohim, como Deus tinha dito, repetição enfatiza fidelidade. Olha o que Deus está dizendo para você nesta tarde. O Senhor visitou Sara, o Senhor vai visitar você. Isso quer dizer ação direta de Deus. Não vai depender do homem. Presta atenção, a tua promessa, a tua vitória não vai depender do homem, mas sim a ação direta de Deus. Como ele te disse nesta manhã, o cumprimento fiel da promessa, o cumprimento literal da promessa, ao tempo determinado. O tempo é de Deus, a precisão é divina. Como Deus te disse, ele vai cumprir. A promessa se cumpre no tempo certo de Deus. Deus é fiel mesmo quando esperamos muito. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confiar na fidelidade de Deus nos dá segurança para esperar as suas promessas. Em sexto lugar, finalizando esse estudo, eu quero entrar aqui no nascimento de Jacó, aquilo que eu falei ontem, das trocas de nações. E eu quero te dizer que vem um emaranhado desde a chamada de Abraão ao cumprimento da promessa do nascimento do seu filho Isaac. Sara oferece-lhe Ismael, mas Deus não quer Ismael. Ele quer dar a Abraão aquilo que ele prometeu. Se o nosso Deus fosse um Deus mesquinho, como o sistema religioso hoje pensa, o sistema religioso pega Deus, coloca numa caixinha, essa caixinha está aqui e aqui, e diz, Deus só pode fazer isso. Ei, meu amado, Deus tem as multiformes maneiras de operar. Ele faz coisas que você jamais imagina. Preste atenção. Antes de você na oração começar, o teu cérebro
projetar palavras ou formar frase, ele já sabia o que você ia falar com ele. Então, minha irmã, tenha paciência. Deus sabe que você quer um filho, Deus sabe que você quer uma filha, Deus sabe que você quer sair de onde você está e pregar o evangelho, você se sente sufocado no lugar que você está. Deus sabe. Deus sabe que você quer crescer, Deus sabe que você quer um novo trabalho, Deus sabe de tudo. Calma, tem o tempo de Deus. Você não vai morrer de fome, não. Você não vai morrer de ansiedade, não. Espera no Senhor. Porque todos os homens e mulheres de Deus esperaram no Senhor e viveram o sobrenatural. E finalizando o nascimento de Jacó e Esaú, lá na frente já posse da bênção. No transliterado em hebraico diz Shenei Goim Bevit Necher, duas nações em teu ventre, diferença de propósitos desde antes do nascimento. Está vendo como Deus conhece antes? O Shnei Leumim Minei Yach e Paderedu, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Soberania divina sobre a história. O Lemon Leon e Emat, e o maior servirá ao menor. Eleição graciosa, não por mérito. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verav e Avut sair, e o menor será escolhido. Plano divino ativo. Deus escolhe Jacó e não Esaú para cumprir o seu plano. Foi a escolha de Deus. Às vezes pessoas, irmãos, dizem assim, quer criticar a doutrina arminiana, a doutrina calvinista, mas eu quero te dizer, olha, nesse versículo, Deus escolheu Jacó, mas a predestinação era para Jacó e para Esaú, e para todos os habitantes da terra. Mas Deus escolhe Jacó e elege Esaú. Ele escolheu Jacó como seu povo, que a troca da primogenitura, Jacó passa a ser escravo, dependendo da lei, dependendo do recurso humano, agarra a lei para tentar ser salvo. Deus elegeu Esaú, as nações, que ficou sem bênção nenhuma, esquecida. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Esses seus era Jacó, Israel, e os seus não receberam, e todos quando receberam, fez dele um reino de reis e sacerdotes. Está aí, ó. Fomos predestinados à salvação desde antes, e eleitos. Pedro diz, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido. Eleição é soberana e graciosa, não depende de mérito humano, é pela graça sois salvos. Isso é de Deus, não vem de vós. É uma dádiva de Deus. Romanos 9, 10, 13, Jacó e Esaú ilustram o propósito divino. Deus age segundo o seu plano. Devemos confiar, mesmo que não entendemos os critérios de Deus, mas devemos confiar que Ele é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim, toda a promessa feita a você. Até um louvor que diz, eu não morrerei, enquanto não cumprir em mim o propósito de Deus. Isso é verdade, porque Jó 42, versículo 1 e 2 diz, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Talvez o propósito de Deus é te dar o que você quer, mas no tempo dele. Não pode ser frustrado, não pode ser adiantado. Deus não pode ser surpreendido, esta é a palavra. Você quer surpreender Deus? Confie nele. Você quer surpreender Deus? Creia na palavra dele. Você quer surpreender Deus? Confia e espera pacientemente o momento de Deus para viver o sobrenatural na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Esse estudo, você que veio comigo até aqui, eu gostaria que você, que não é inscrito, se inscrevesse no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, o seu joinha, para que nós propagamos um estudo tão maravilhoso como este. E amanhã teremos a chamada de Abraão, resumo geral. Vamos pegar do início e falarmos tudo, para a edificação e o entendimento da tua alma. Tenha uma boa tarde, em nome de Jesus.